Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se o começo que você aprendeu não for o primeiro começo? Gênesis 1 nos coloca diante de Deus como fonte de tudo. Most people assume que essa é a primeira porta da história. Mas existe um eco mais antigo, guardado em histórias e pedras, que insiste em sussurrar outra camada. Neste caminho, nós vamos seguir 3 passos com calma. Primeiro, vamos olhar para o que alguns textos antigos dizem sobre o antes. Depois, vamos comparar como a Bíblia fala de criação, conselho e ordem. E por fim, vamos perguntar o que muda quando você percebe que a fé também convive com perguntas. E once we understand this first layer, the real story begins. Antes de qualquer palavra virar escrita, a humanidade já tentava explicar o silêncio. O concorrente chama isso de um vazio que vibra. Eu vou tratar isso como uma investigação. Alguns povos antigos, muito antes do hebraico bíblico se firmar, registraram ideias sobre origem. Em certas tabuletas da Mesopotâmia, o universo não começa com um comando curto. Ele começa com uma tensão, um fundo profundo, águas misturadas, um caos vivo. A Bíblia descreve um Deus que fala e organiza. Esse ponto é forte porque é simples. Mas quando você coloca ao lado dele histórias mais antigas, a simplicidade vira pergunta. Será que o nada de Gênesis é um nada absoluto ou é um abismo já cheio de potencial? Gênesis 1:2 fala de águas profundas. O texto não chama de vazio morto, ele fala de profundidade e movimento. Agora entra o primeiro mistério que prende qualquer mente curiosa. Por que tantos povos antigos ligam o começo à água, abismo e som? Não é prova de que um texto copia o outro, mas é sinal de que a pergunta é humana e antiga. O que existia quando nada existia? E por que a maioria de nós tem medo dessa pergunta? Alguns vão dizer, isso é só mito. Outros vão dizer, isso é tudo verdade literal. Eu não vou forçar nenhum dos dois. Eu vou caminhar pelo meio, porque é aí que a narrativa fica mais clara. Mito pode carregar memória, e fé pode conviver com investigação. E quando você junta as duas coisas, o começo deixa de ser um ponto fixo e vira uma porta. Se esse início antigo fala de uma vibração ou de uma tensão cósmica, por que isso mexe conosco? Porque mexe com a imagem de um Deus sozinho, falando para o nada, e mexe com a ideia de que tudo foi sempre simples. Talvez a criação tenha sido simples para Deus, mas complexa para nós entender. E aqui vai a primeira pergunta que vale um comentário. Você acha que Gênesis tenta responder como o universo surgiu ou tenta responder quem governa o universo? Escreva sua visão nos comentários. E se isso já acendeu algo em você, compartilhe com alguém que gosta de Bíblia e história. Mas o que vem a seguir vai apertar ainda mais essa ideia, porque não é só o antes que incomoda, é o jeito como o texto hebraico fala de Deus. E quando você olha com cuidado, até a palavra usada para Deus abre uma fresta. E nessa fresta, algo antigo parece olhar de volta. Chapter 2 – O abismo e a primeira divisão. No começo, a Bíblia não descreve um mundo pronto. Ela descreve um mundo em processo. E isso é importante. Gênesis 1:2 fala de trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movendo sobre as águas. O texto não diz que tudo já era limpo, calmo e organizado. Ele mostra um cenário bruto. E então vem a primeira separação: luz e trevas, céu e terra, águas de cima e águas de baixo. Esse padrão de separação é um dos fios mais fortes de toda a narrativa bíblica. Deus não só cria, ele divide, ele dá limites, ele define, ele nomeia. Isso é poder, isso é ordem. E isso também é uma resposta a uma pergunta antiga. O mundo é governado por caos ou por sentido? Agora,
Quando você coloca isso ao lado de tradições antigas da Mesopotâmia, você vê um choque e, ao mesmo tempo, um contato. Em algumas histórias, a ordem nasce de conflito entre forças antigas. Em outras, nasce do desejo de um conselho divino de controlar a Terra. A linguagem muda, mas o tema se repete. O universo precisa ser domado. Most people assume que abismo é só um detalhe poético. Mas pense nisso por um segundo. Se há um abismo, há profundidade. Se há águas, e há vida em potencial. E se o espírito se move, há presença antes da forma. O concorrente fala de Apsu e Tiamat como águas doces e salgadas, como se o mundo nascesse do corpo deles. Eu não vou repetir isso como fato. Eu vou usar como contraste. Porque a Bíblia, em vez de nascer do corpo de deuses, nasce da palavra de Deus. A pergunta então não é qual versão é mais antiga. A pergunta é o que cada versão está tentando dizer sobre autoridade. Na Bíblia, autoridade é um só trono. Em histórias antigas, autoridade pode ser uma disputa. E esse detalhe muda tudo. Porque se a criação é disputa, então o ser humano nasce em meio a uma briga. Mas se a criação é palavra, o ser humano nasce em meio a sentido. Só que existe um ponto onde as duas visões parecem se tocar. E é na ideia de um conselho. A Bíblia tem sinais de assembleia celestial. Jó 1:6 mostra filhos de Deus se apresentando diante do Senhor. Salmo 82 fala de Deus no meio de outros seres. Isso não é politeísmo simples, mas também não é solidão absoluta, é estrutura. Então eu te pergunto, quando você imagina o céu, você imagina uma sala vazia com um trono? Ou uma sala cheia, com ordem, hierarquia e testemunhas? Comente isso. E se você quer mais histórias assim, se inscreva, porque o próximo capítulo entra no ponto mais sensível de todos, a palavra que muitos traduzem como Deus, mas que nasce no plural. E quando você vê isso, você entende por que alguns dizem que algo foi escondido. E aí vem o gancho. Porque o plural não é só gramática, ele vira pista. Chapter 3. Anunnaki e Elohim. Um plural incômodo. Existe uma palavra que aparece logo no primeiro verso da Bíblia. Ela costuma ser traduzida como Deus. Mas no hebraico, ela tem forma plural. A palavra é Elohim. E aqui precisamos ser cuidadosos. Nem todo plural significa muitos deuses, do jeito que as pessoas imaginam. Às vezes, é plural de intensidade. Às vezes, é modo de falar sobre majestade. Mas o desconforto fica, porque o plural existe. E o texto não explica de forma simples. O concorrente usa isso como prova de ocultação. Eu não vou tratar como prova. Eu vou tratar como pergunta legítima. Por que um texto tão zeloso sobre um só Deus usa uma forma plural logo no começo? O que essa palavra quer comunicar? Força, grandeza, conselho, mistério. Agora entra o paralelo que muitos gostam de fazer. Em antigas tradições da Mesopotâmia, aparecem nomes de seres vistos como os de cima. Alguns chamam isso de Anunnaki. A ideia é de um grupo, um conselho, uma assembleia que decide destinos. E é aqui que o roteiro concorrente cria fascínio. E se Elohim fosse isso? A forma certa de narrar isso, em estilo documental, é assim. A semelhança de tema, conselho e céu. A diferença de teologia, o Deus bíblico é soberano, mas o próprio texto bíblico admite criaturas celestiais, mensageiros, poderes, e admite cenas de tribunal. Isso não diminui Deus, mas mostra um reino com ordem. Most people assume que monoteísmo significa só existe Deus e mais nada no céu. Mas a Bíblia não pinta o céu como vazio. Ela pinta o céu como cheio de seres criados, com funções. Seres que obedecem ou resistem. Seres que cantam ou acusam. Isso aparece em Jó, em Isaías,
em Daniel, e volta no Novo Testamento. Então, o que muda quando você lê Elohim com essa lente? Você para de pensar em Deus como um personagem isolado. Você começa a pensar em Deus como rei. E um rei tem corte, e uma corte tem regras. E aqui entra uma tensão que prende. Se há corte, há conversa. Se há conversa, há decisões. E se há decisões, existe uma pergunta perigosa. O que acontece quando parte dessa corte não concorda? Se você já ouviu alguém dizer, os anjos caíram, você conhece essa linha. Mas poucos percebem que a Bíblia não conta essa história como um capítulo longo no começo. Ela dá pistas espalhadas. E histórias antigas também falam de conflito entre poderes. Então, eu vou te convidar a fazer algo simples. Não aceite isso como teoria pronta. Aceite como investigação. E se você gosta desse tipo de comparação cuidadosa, deixe um like. Isso ajuda o canal a continuar. Porque agora vem a frase que não deixa ninguém indiferente. Uma frase curta. Um plural que aparece na boca de Deus. E quando ela surge, muita gente sente que alguém está na sala. E o texto não diz quem. Chapter 4. Façamos. A frase que não explica tudo. Em Gênesis 1:26, aparece uma frase que atravessa séculos como uma pergunta viva. Façamos o homem à nossa imagem. O texto não diz, farei. Ele diz, façamos. E de novo, a resposta fácil pode ser, é um plural de majestade. Pode ser. Outra resposta comum é a Trindade falando. Muitos cristãos leem assim, e isso faz sentido dentro do Novo Testamento. Mas note algo. O texto de Gênesis não para explicar. Most people assume que a Bíblia sempre antecipa todas as doutrinas de forma direta. Mas muitas vezes ela trabalha com camadas. E essas camadas deixam espaço para debate. Agora, no estilo documental, a pergunta é clara. A quem Deus está falando? Aos anjos? Ao conselho celestial? A si mesmo, em uma forma que o texto ainda não revelou? Ou é apenas uma forma literária? Existem leituras diferentes, e isso não precisa destruir a fé. Pode aprofundar a atenção. O concorrente sugere uma cena escondida. Quem estava ali junto de Deus? Eu vou usar isso como suspense. Porque mesmo que você não aceite a ideia de outros deuses, você ainda precisa lidar com o fato de que a Bíblia mostra uma realidade espiritual complexa. E se a criação do ser humano ocorre diante de testemunhas, o ser humano nasce sob olhar. Isso muda a leitura do drama humano. Você não é só barro, você é imagem. E imagem é responsabilidade. Mas aqui vem o ponto que poucos dizem em voz baixa. Se existe uma corte no céu, existe possibilidade de resistência. Porque onde há vontade, há escolha. E onde há escolha, pode haver conflito. Você já percebeu que a Bíblia apresenta tentação e acusação como parte da história humana desde cedo? A serpente aparece no jardim. O acusador aparece em Jó. A guerra espiritual aparece em Daniel. E no Novo Testamento, Jesus enfrenta tentações no deserto. A ideia de conflito não é extra, ela é fio. Então a pergunta fica mais perigosa. Se façamos, sugere uma assembleia, será que o céu tinha tensões antes da queda humana? Será que a Terra recebe um eco de uma disputa mais antiga? Se isso parece pesado, eu entendo. Mas é exatamente por isso que essa história prende por horas. Ela não é só o que aconteceu com Adão. É em que tipo de universo Adão acorda. Comente aqui embaixo. Quando você lê façamos, você pensa em quem? E se isso te fez pensar, se inscreva para mais narrativas bíblicas profundas e simples. Porque agora nós vamos entrar na parte que o concorrente encosta, mas não organiza. A ideia de uma guerra no céu antes do barro. E se isso for verdade, o ser humano não nasce em paz. Ele nasce no meio de uma história maior.
E o próximo capítulo começa exatamente aí. Chapter 5. Guerra no céu. Antes do barro. A Bíblia não abre com uma grande cena de batalha celestial. Ela abre com criação. Isso é significativo. O texto quer que você comece com Deus, não com o inimigo. Mesmo assim, a ideia de conflito espiritual aparece em várias partes da Escritura. E isso permite uma pergunta: o conflito começou depois do ser humano ou já existia antes? O concorrente fala de antigas histórias em que uma força antiga é vencida por outra, como se a ordem do mundo nascesse de uma vitória. Eu não vou repetir nomes e cenas como se fossem fatos bíblicos, mas eu vou mostrar o padrão. Muitas culturas contam o começo como luta. A Bíblia conta o começo como palavra. Só que a Bíblia também reconhece oposição. Isaías 14 e Ezequiel 28 são textos simbólicos que muitos associam à queda de um ser de luz. Nem todos concordam com essa leitura, mas ela existe. E o Novo Testamento fala de Satanás como alguém que cai, alguém que é lançado, alguém que engana. Most people assume que o mal é apenas um erro humano. Mas a Bíblia sugere que há um mal pessoal, inteligente, que age. Isso coloca o ser humano em um cenário maior. Você não vive apenas em uma arena psicológica. Você vive em um universo moral. E aqui entra uma conexão que o concorrente usa bem, mas precisa ser guiada com cuidado. Se a humanidade é criada à imagem, então a humanidade vira alvo, porque imagem representa o rei. E atacar a imagem é atacar a autoridade. Agora pense no que isso faz com a história do Éden. A tentação não é só sobre fruta, é sobre lealdade, é sobre voz, é sobre quem você acredita quando escuta duas narrativas. E se existia uma disputa no céu, a terra vira extensão dessa disputa. Não porque Deus perde controle, mas porque Deus permite escolhas. E escolhas têm peso. Aqui eu quero te dar uma pergunta simples. Quando você lê a Bíblia, você vê Deus como alguém que controla tudo como um robô? Ou como alguém que reina e, mesmo assim, dá espaço para a decisão real? Sua resposta muda como você entende o pecado, a queda e até o sofrimento. Se você já passou por dor, você sabe que respostas fáceis não sustentam a alma. Uma narrativa longa sustenta porque ela dá contexto. E a Bíblia é uma narrativa longa. Então, no estilo documental, nós olhamos para o ser humano como alguém criado com grandeza e risco. Grandeza porque é imagem, risco porque vive em um mundo onde a verdade pode ser torcida. E é aqui que o concorrente lança uma ideia chocante. E se o problema não começou no Éden, mas na própria criação do homem? Essa ideia é controversa. Eu não vou afirmar como doutrina, mas eu vou explorar como hipótese narrativa, porque ela explica por que somos divididos e por que sentimos uma guerra dentro. O próximo capítulo vai direto para isso: argila e sopro, mas também sangue, memória e culpa. E aí você vai entender por que essa história mexe tanto com tanta gente. Chapter 6. Sangue e argila. A ideia proibida. A Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Essa cena é curta, direta, aí cheia de dignidade. Ela mostra um Criador que dá vida, não um artesão frio. Mas o concorrente traz um paralelo antigo. Histórias onde o ser humano nasce de argila misturada com algo mais, como o sangue de um ser divino sacrificado. De novo, cuidado. Isso não é Bíblia, é tradição antiga. Mas por que esse paralelo prende? Porque ele toca num medo escondido. E se nós carregamos dentro de nós um conflito que veio antes de nós? Most people assume que a natureza humana é simples. Somos bons e às vezes erramos. Ou o contrário. Somos maus e às vezes acertamos.
mas a experiência humana é mais misturada. Nós fazemos o bem e o mal, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma hora. A Bíblia explica isso como queda, uma boa criação que se torce. Mas algumas tradições antigas explicam isso como mistura desde o começo. E essa hipótese, a mesmo que você não aceite, serve como espelho. Ela te faz perguntar: por que eu sinto essa divisão? Por que eu quero Deus e ao mesmo tempo quero fugir? Aqui entra uma leitura que dá ritmo sem quebrar a fé. Mesmo na Bíblia, o homem é pó e sopro, terra e céu, limite e chamado. O corpo puxa para baixo, o espírito chama para cima. Isso já é uma mistura no sentido de tensão, não de culpa original na criação, mas de condição. Agora, o concorrente joga uma bomba. E se o pecado original não foi no Éden, mas na criação? Isso é controverso. Então, eu vou reformular de forma segura e profunda. E se a história do Éden não é só sobre uma fruta, mas sobre o despertar de uma vontade que já existia? Uma vontade que podia escolher. E aqui vem a parte que prende retenção. Se o ser humano foi criado para servir, para cuidar, para governar, e por que ele se volta contra o Criador tão rápido? Isso parece estranho. A Bíblia responde: porque a voz da serpente entra. Mas por que a voz da serpente tem poder? Porque ela promete algo que já existe como desejo: ser como Deus, conhecer, controlar. Eu quero te fazer uma pergunta que muitos evitam. Você acredita que o ser humano cai porque é fraco ou porque é ambicioso? Os dois são possíveis. E os dois aparecem. Se isso está fazendo sentido, curta o vídeo e se inscreva. E compartilhe com alguém que gosta de Gênesis. Porque agora nós vamos entrar no jardim. Mas nós não vamos entrar como continho infantil. Nós vamos entrar como um arquivo antigo que guarda uma memória. E o concorrente menciona um nome que poucos conhecem: Dilmun. E quando você ouve esse nome, você entende que o Éden talvez seja mais do que um lugar. E talvez seja um tipo de perda que a humanidade inteira sente. Chapter 7. Dilmun e Éden. Memória de um jardim. Todo mundo já ouviu sobre o Éden. Um jardim, uma árvore, um limite, uma escolha. Mas e se a ideia de jardim perfeito aparece em memórias mais antigas do que a forma final de Gênesis? O concorrente fala de Dilmun, um lugar descrito em antigas histórias como puro, sem doença, sem morte, cheio de água limpa. Eu não vou dizer que isso prova que o Éden é cópia, mas eu vou dizer algo simples. Quando a mesma imagem aparece em lugares diferentes, ela pode ser sinal de uma memória humana profunda, um desejo que atravessa povos, um sonho de um lugar onde a vida é inteira. Most people assume que o Éden é só geografia, mas o Éden também é teologia. Ele é o estado em que Deus e o homem convivem sem medo. É a vida antes do escondimento, a antes da vergonha, antes da acusação. E quando você vê isso, você entende por que tantas histórias falam de uma idade de ouro perdida. Nós sentimos que algo foi quebrado. Mesmo quem não lê a Bíblia sente. Nós tentamos consertar com dinheiro, poder, amor, vício, trabalho. Mas o buraco continua. A Bíblia diz que o limite era claro: não coma do fruto. Isso não é Deus sendo cruel. É Deus colocando um sinal. Existe uma diferença entre criador e criatura. O problema é que a criatura quer apagar essa diferença. E aqui entra a tensão que prende. Em algumas tradições antigas, a transgressão acontece por curiosidade, por desejo de saber, e o castigo vem como reação do céu. Na Bíblia, a transgressão também tem desejo de saber, mas com orgulho e desconfiança. A serpente não só oferece conhecimento, ela acusa Deus. A ela diz: Deus está escondendo algo. Essa é a essência do drama. Não é só obedecer ou desobedecer,
É em quem você confia quando ouve duas versões do mesmo Deus. Então eu te pergunto, quando você pensa em Deus, você pensa em alguém que quer te manter pequeno, ou em alguém que quer te manter vivo? Essa pergunta decide como você lê o Éden. Se você está gostando, comenta Éden aqui embaixo, só para eu saber que você chegou até aqui. E compartilhe com alguém que sempre teve dúvidas sobre a serpente, porque o próximo capítulo entra no símbolo mais distorcido de todos, a serpente. Em uma leitura, ela é mal puro. Em outra, ela parece carregar sabedoria. E quando você percebe que o próprio texto bíblico não chama a serpente de Satanás de forma direta em Gênesis, a pergunta volta com força. E aí, o suspense cresce. Porque se a serpente fala a verdade em parte, o perigo não é só mentira, o perigo é meia-verdade. Chapter 8. A serpente, inimiga ou mensageira? A serpente no Éden é um dos personagens mais conhecidos e menos examinados. Ela fala, ela pergunta, ela torce a frase de Deus, e ela oferece um futuro. Vocês serão como Deus. O concorrente insiste em uma ideia provocadora. A serpente pode ser símbolo de revelação, não apenas de mal. Vamos ser claros. Na tradição cristã, a serpente é ligada ao diabo, e o Apocalipse chama o diabo de a antiga serpente. Isso cria uma ponte. Mas Gênesis, no começo, não explica tudo. Ele mostra uma presença inteligente e enganosa. Most people assume que engano sempre vem com mentira total. Mas na vida real, engano geralmente vem com verdade parcial. A serpente diz, o fruto abre os olhos, e abre. E ela diz, vocês não morrerão. E a morte não acontece naquele minuto, mas entra na história como destino. A serpente usa ambiguidade, e isso é importante para a vida. Muitas tentações não parecem más. Elas parecem crescimento, elas parecem liberdade, elas parecem conhecimento. O problema é o preço escondido. O concorrente fala de símbolos antigos, de serpentes ligadas à cura e à sabedoria. Isso é verdade como símbolo humano em muitas culturas. Mas a Bíblia faz algo diferente. Ela mostra que sabedoria separada de confiança vira veneno. Aqui está a pergunta que muda o jogo. O que Adão e Eva realmente querem? Eles querem ser como Deus sem Deus. Eles querem o fruto sem o relacionamento. Eles querem controle sem obediência. E aqui entra uma parte que prende o ouvinte por horas. Porque isso não é só uma história antiga. É o retrato do coração humano. Nós queremos sentido, mas não queremos limites. Nós queremos luz, mas não queremos ser vistos. Então, eu te convido. Pare de olhar para a serpente como um monstro. Veja como uma voz que ainda existe. A voz que diz, Deus está escondendo. A voz que diz, você merece. A voz que diz, só dessa vez. Se isso te tocou, comenta voz aqui embaixo. E se inscreva para mais conteúdos bíblicos narrados com calma e profundidade. Porque agora vem um evento que sempre aparece nos vídeos bíblicos, o dilúvio. Mas o concorrente faz outra provocação. Há histórias de dilúvio mais antigas, com motivos diferentes. E isso nos força a perguntar, o dilúvio na Bíblia é só água ou é julgamento e reinício? E se já houve reinício antes, o que isso diz sobre o coração humano? Capítulo 9. O dilúvio. Antes do dilúvio. O dilúvio de Noé é uma das narrativas mais fortes da Bíblia. Um mundo que se corrompe, um homem que encontra graça, uma arca, um recomeço. Mas o concorrente lembra algo que muitos já ouviram. Existem histórias antigas de um grande dilúvio em textos da Mesopotâmia. Isso não precisa assustar. Isso pode esclarecer. Porque se povos antigos lembravam de um grande evento, ou se usavam o dilúvio como símbolo de limpeza, isso mostra como a imagem do recomeço pelas águas é poderosa. Most people
assume que a Bíblia vive isolada do mundo antigo. Mas ela nasce dentro dele. Ela fala com ele. Ela corrige ele. E ela também usa imagens que o povo entende. Agora vem a pergunta central. Por que Deus envia o dilúvio em Gênesis? O texto fala de violência e corrupção. Ele fala de uma terra cheia de maldade. Ele fala de um mundo que destruiu o caminho. E isso é moral, não apenas barulho, como algumas histórias antigas sugerem. Mas note algo. O tema não é só moralidade. É limite. É quebra do limite. É o mesmo tema do Éden em escala maior. A humanidade atravessa a linha de novo. E aqui entra uma parte sombria e curiosa. Gênesis 6 fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. É um texto debatido. Alguns veem anjos, outros veem linhagens humanas. O texto não explica tudo, mas ele coloca uma sombra antes do dilúvio, uma sombra de mistura, uma sombra de transgressão. O concorrente usa isso para criar uma visão de conflito celestial, gerando humanidade estranha. Eu não vou afirmar isso, mas eu vou reconhecer o ponto. Gênesis 6 é uma passagem que abre perguntas e gera debate. E aqui está um gancho forte. Se Gênesis coloca uma sombra espiritual antes do julgamento, então o dilúvio não é apenas Deus bravo. É Deus preservando o fio da promessa. É Deus segurando a história para que ela não morra. Depois do dilúvio, Deus faz aliança. Ele coloca um arco nas nuvens. Ele promete limites para as águas. Isso é misericórdia. Isso é também aviso. Deus não apaga a humanidade. Deus corrige o caminho. Se você chegou até aqui, deixa um like. Isso ajuda muito. E comenta aliança, porque o arco é um dos símbolos mais fortes de esperança. Agora, o próximo capítulo vai para uma ideia que mexe com o medo de todo ser humano. Destino. Um livro escrito. Um futuro fixo. E se existe um livro no céu, quem segura a caneta? Chapter 10. O livro dos destinos e o livro da vida. O concorrente fala de um livro dos destinos em tradições antigas. E como se existisse um registro celestial que decreta eventos. A Bíblia também fala de livros. Salmo 139 fala de dias escritos. Apocalipse fala do livro da vida. Daniel fala de livros abertos no juízo. Most people assume que livro é só metáfora. Pode ser. Mas mesmo como metáfora, ela carrega peso. Ela diz, sua vida importa. Suas escolhas têm registro. O universo não é um caos sem memória. Agora, aqui entra um conflito que prende o ouvinte por muito tempo. Se tudo está escrito, onde fica a liberdade? E se a liberdade é real, o que significa escrito? A Bíblia mantém duas verdades juntas. Deus é soberano e o ser humano é responsável. Nós vemos isso o tempo todo. Deus chama, o homem responde. Deus avisa, o homem escolhe. Deus julga, Deus salva. O concorrente usa a ideia de pode ser reescrito. Isso cria suspense. E aqui eu vou transformar em pergunta bíblica. A Bíblia fala de nomes apagados e nomes mantidos. Ela fala de arrependimento. Ela fala de misericórdia. Isso sugere que há real interação, não um roteiro rígido sem coração. Então, no estilo documental, a imagem do livro serve para te acordar para algo simples. Você não é invisível. Você não é esquecido. E isso pode ser assustador ou consolador, dependendo da sua relação com Deus. E aqui vai uma chamada natural. Se você quer mais vídeos sobre mistérios bíblicos como Gênesis 6, livros celestiais e alianças, se inscreva agora e comenta qual livro te intriga mais, o de Daniel, o do Salmo 139 ou o do Apocalipse, porque o próximo capítulo toca uma das cenas mais famosas da Bíblia, Babel. E o concorrente liga isso à ideia de uma língua perdida, uma língua que cria.
E quando você junta isso com "no princípio era o Verbo", em João 1:1, você entende por que tanta gente sente que palavras são mais do que sons. E aí vem outro suspense. E se a confusão de línguas não foi apenas castigo, mas contenção? Chapter 11. A língua perdida e a sombra de Babel. A Bíblia começa com Deus falando. E isso já diz algo sobre linguagem. Palavra cria ordem, palavra separa, palavra nomeia. João 1:1 diz: "No princípio era o Verbo". Isso é profundo, isso é simples, isso é assustador. O concorrente diz que algumas tradições antigas tratam linguagem como poder vibracional. E isso, mesmo que você não aceite literalmente, toca uma verdade. Palavras mudam pessoas. Palavras iniciam guerras. Palavras curam. Palavras ferem. Most people assume que Babel é só uma história sobre orgulho humano. Mas Gênesis 11 mostra mais. Mostra um povo unido, com um projeto que quer tocar o céu. E Deus intervém. Ele confunde línguas. Ele espalha. Por quê? Porque unidade sem humildade vira tirania. Porque uma só voz sem Deus vira um ídolo gigante. E talvez porque certos poderes, quando concentrados em mãos erradas, destroem. Agora a pergunta provocadora é esta: e se a uma só língua fosse mais do que comunicação? E se fosse símbolo de uma humanidade com uma mente só, um desejo só, uma ambição só? Isso seria perigoso, porque a história mostra que o coração humano, sem correção, usa unidade para dominar. Então Babel não é só castigo. Babel é limite, de novo. É Deus impedindo que o mal cresça em velocidade total. O concorrente fala de fragmentos de língua sagrada escondidos. Eu não vou prometer isso, mas eu vou dizer algo verdadeiro para a alma. Existe uma língua que Deus entende, a língua de um coração quebrantado. Existe uma palavra que muda tudo: arrependimento. Existe um nome que o Novo Testamento diz ser acima de todo nome: Jesus. Se essa linha te toca, comenta Babel. E compartilhe este vídeo com alguém que gosta de Bíblia e história antiga. Porque agora vem o último capítulo. E ele não fecha tudo com respostas fáceis. Ele fecha com silêncio. O concorrente chama isso de Deus desconhecido. A Bíblia também fala de um Deus que se esconde, que se revela e que permanece maior do que nossas frases. E quando você entende isso, você percebe que talvez o maior mistério não seja o que está escrito. É o que existe entre as palavras. Chapter 12. O Deus desconhecido e o silêncio final. Existe uma parte da fé que a maioria das pessoas evita. A parte em que você aceita que não controla tudo. A parte em que você admite que Deus é maior do que sua cabeça. Êxodo 3:14 mostra Deus dizendo: "Eu sou o que sou". É um nome que escapa. É uma resposta que não cabe em um rótulo. Most people assume que se algo não pode ser explicado, então não pode ser real. Mas o amor não cabe em fórmula. A consciência não cabe em caixa. A dor não cabe em gráfico. E Deus, se é Deus, não cabe em um parágrafo. O concorrente termina com a ideia de um silêncio antes do verbo. Eu gosto dessa imagem, mas eu vou aterrissar ela na Bíblia. Antes de Deus falar em sua vida, existe um espaço de escuta. Antes de você entender, existe reverência. Antes da resposta, existe pergunta. E é aqui que todas as camadas que vimos se unem. O abismo, as águas, o conselho, o façamos, a queda, o dilúvio, os livros, Babel. Tudo isso aponta para uma realidade. O universo não é só matéria. O universo tem sentido, ordem e julgamento, mas também tem misericórdia, porque a Bíblia não termina em Gênesis. Ela caminha até Cristo. E Cristo é, para o cristão,
a resposta viva que entra no nosso silêncio. Não como teoria, mas como pessoa. Ele não explica tudo. Ele chama, ele perdoa, ele confronta, ele salva. Então aqui vai a última pergunta simples. O que você,